até ouvindo juristas sobre isso ao longo de, 7 anos? 7. A natureza da coisa é complexa de explicar. Inquérito criminal, inquérito policial. Qual é a lógica? Que está no Código de Processo Penal e que está no mundo inteiro. Pega um fato pretérito, aconteceu um fato criminoso. Vai lá o delegado, vai lá o investigador, vai lá... Reúne indícios de autoria e materialidade criminal e manda para a Justiça, que joga para o Ministério Público. Isso é o caminho de um inquérito. Inquérito não é algo aberto que vai abraçando tudo que for acontecendo em relação a uma corte. Então, a própria natureza da coisa, a mecânica da coisa, até é estranho chamar de inquérito, porque o inquérito é isso que eu acabei de explicar desde que mundo é mundo. A gente tem um sistema jurídico ali da década de 40, do Estado Novo. Então, aquilo é inquérito. Isso daqui pode se questionar, tem fatos passados, mas o que acontecer também entra nele. O que acontecer amanhã também pode ser que entre nele. Né? Vai acoplando coisas. Por isso que tem o apelido de inquérito do fim do mundo, né? Exatamente. No meio político. Não querendo relativizar o que você falou de ser a vítima, ser o acusado, claro que isso também é uma excrescência, mas a própria coisa é um inquérito. Essa coisa também é algo que os operadores se questionam. Plantado, tudo assim, submerso, né? Sob o peso de um sigilo e do controle de um único ministro. E a gota d'água é justamente o fato de que funcionários da Receita, antes mesmo que se concluísse a investigação administrativa, que é o normal, já tenham sido indiciados, né, já tenham sido convocados, aliás, como investigados. E depois o presidente da Unafisco, Kleber Cabral, por causa de uma entrevista, se transformar num investigado também, quer dizer, então aí o arbítrio já começa a ficar cada vez mais sério. Quais são os momentos excepcionais? Acho que vale a pena, Léo, a gente voltar nisso, Vitor, que a OAB se refere. Quando foi aberto, havia algo excepcional. E isso já foi superado. Bom, então vamos olhar também o que era excepcional. Excepcional é que você tinha, dentro do Palácio, um gabinete do ódio que organizava um sistema de fake news para atacar o Supremo e atacar adversários do então presidente Bolsonaro. Esse gabinete do ódio tinha na sociedade, nas redes sociais, um esquema industrial de produção e divulgação de fake news. E era, digamos, sob o guarda-chuva do próprio presidente da República. Daí a dificuldade de fazer a polícia investigar, de fazer a polícia agir, de fazer o Ministério Público, o próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras, agir, porque tinha um poder do Palácio Planalto. Isso foi totalmente superado. Sim. Alcolumbre prepara uma armadilha para o ministro André Mendonça. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, especialmente Alexandre de Moraes, que era um bandidaço, sem freio, por conta de quem? Davi Alcolumbre. O Alexandre de Moraes, ele é escancaradamente o homem mais perigoso do Brasil. Realmente não pode mais nem viajar de avião particular e nem dormir no ponto. André Mendonça está correndo sérios riscos. E vocês estão vendo que quando eu usei a expressão briga de gangues, eu tinha motivos para usar. Bomba agora! Uma situação grave envolvendo o nome de Mendonça está gerando forte repercussão nos bastidores da política. Informações que circulam apontam para um episódio delicado que teria mobilizado autoridades rapidamente. O que realmente aconteceu? Existe confirmação oficial? Quais são os desdobramentos políticos dessa situação? Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque aqui você acompanha cada atualização em primeira mão. Fica até o final, porque os detalhes estão surpreendendo todo mundo. Alexandre de Moraes é mais perigoso que Marcola e Fernandinho Beiramar. O Alexandre de Moraes está destruindo a minha vida, a vida da Débora, a vida do Jair Bolsonaro, a vida de todas as pessoas que publicam na internet, Dirceu, Lula, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Gilmar Mendes. Esses caras são mais perigosos do que Marcola, do que Fernandinho Beiramar. É mais perigoso investigar uma autoridade do que o PCC. É isso que diz o presidente da Associação dos Auditores Fiscais. Você acha que ele vai para cima de uma Malu Gaspar da vida ou tem limite a loucura autoritária dele? Sebastião, nós, diante de tudo isso que nós estamos vendo, o senhor é muito claro em dizer que todas essas ferramentas judiciais, elas já foram esgotadas, né? Porque nós temos um problema na Constituição, porque nós não temos quem fiscaliza a Suprema Corte, ou seja, a Suprema Corte, constitucionalmente, ela é fechada nela mesma. Tinha somente uma janela ali, que é o Senado, que é o moderador do Judiciário. Só que nós vimos que no dia 1º de fevereiro de 2025, do qual nós alertamos tantíssimo, né, toda a população, e sobretudo fazer a pressão
nos senadores, no voto, que não era para reconfirmar Davi Alcolumbre, sabendo do seu histórico e sabendo do seu passado e sabendo que ele não ia resolver absolutamente nada. Muito bem, isso foi feito da mesma forma e reafirmaram Davi Alcolumbre de novo no lugar ali onde ele está. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, o impeachment, já que o impeachment desses juízes está sob, né, o crivo ali de Davi Alcolumbre, que está sentado com o peso dele nesses processos, e não vai acontecer, qual é a possibilidade e qual é a questão dentro do Senado, e até mesmo em relação as pessoas, os senadores apoiarem isso, o impeachment de Davi Alcolumbre, isso é uma utopia, poderia acontecer dentro desse cenário hoje, dentro da Suprema Corte? E segundo, diante de tudo isso, a importância de uma reforma no judiciário. O Davi Alcolumbre não está cumprindo com os deveres do cargo, a meu sentido. Agora, Karine, o tratamento lá no Senado, vocês acompanham pela TV, pela televisão e algumas sessões presenciais. Eu, como estou aqui em Brasília, eu vejo mais de perto, né? O tratamento ali é uma forma, assim, quase reverencial. Senhor presidente, olha, que Vossa Excelência e tal, pede tanta desculpa antes de começar a falar alguma coisa. Eu lembrei, alguma pessoa falou outro dia sobre o Severino Cavalcante, quando ele era presidente da Câmara, citando que a época deputado Gabeira foi para o microfone e disse, olha, a partir de hoje eu não o respeito mais como presidente da Câmara dos Deputados. Se todos os senadores que fosse usada a palavra dissessem, senador Davi Alcolumbre, o senhor é uma vergonha para esse país, o senhor é uma vergonha para o povo do Amapá, o senhor está sendo conivente, e falasse a verdade. Todos os dias, toda hora. Mas qual senador que faz isso? Qual? O que se aproxima um pouco mais disso é o senador Eduardo Girão, que o confronta de forma veemente. O senador Magno Malta também, mas numa linha mais educada, quando se refere ao presidente da casa. Então, o primeiro lugar seria o confronto. Os senadores, todo dia, cada pedido de palavra, cada manifestação pela liderança, expor Davi Alcolumbre, mostrar que o que ele está fazendo com o país não está correto. Agora, número para o impeachment de Davi Alcolumbre, para retirá-lo da presidência, claro que tem. Agora, tem disposição? Não tem disposição, Karine, porque cada um tem seus acordos políticos, olha, isso aqui vai atrapalhar minha coligação lá do meu estado, e tem mais outra coisa. Mesmo que os senadores tirasse o Davi Alcolumbre, ele iria para o Supremo Tribunal Federal e, na mesma hora, conseguiria uma liminar para ser mantido no cargo. A fundamentação, o motivo, eles arrumariam para dizer, vários, para dizer que não poderia. Então, a nossa concentração, no momento, é com Davi Alcolumbre. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, especialmente Alexandre de Moraes, cara, é um bandidaço. Ele não está ligando para nada do que está acontecendo no país. Ele é um cara que tem uma mente perturbada. Ele tem prazer de fazer o que ele faz. Eu comparo a situação do Alexandre de Moraes com a situação do estelionatário. Ele dá um golpe em 10 pessoas num dia. No dia seguinte, quando ele consegue dar um golpe em 12, ele comemora. Caramba, consegui enganar mais 2 pessoas. Estou crescendo. Assim é a conduta de Alexandre de Moraes. Ele tem prazer em fazer o mal. Ele tem prazer em praticar o arbítrio que ele pratica, sem freio. Por conta de quem? Davi Alcolumbre. Então, Karine, para o nosso futuro, o Congresso, os futuros senadores que não se comprometerem com o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal não devem merecer o voto da direita brasileira. Se a esquerda quiser votar, muito bem, porque a esquerda é uma parceria. Lula, o governo Lula e o STF é uma parceria tremenda que eles têm, tá certo? Agora, o conservador, direita e centro-direita ou extrema-direita, ele não pode votar em senador que não se comprometa com impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vai sair retirando de ministro? Não, diante de fato concreto.
Tem que existir um fato concreto. E para a retirada de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, nós temos fatos sobrados para retirá-lo dos cargos. Mas, até voltando a essa questão de ministro, quando o ministro Gilmar Mendes deu aquela liminar que expandiu, né, dizendo, olha, o quórum é 54, e vejam, não pode afastar o ministro, porque a lei do impeachment, ela fala no afastamento de 6 meses. Iniciado o processo, 6 meses. Ele disse, olha, imagina ficar 6 meses sem um ministro, atrapalharia os trabalhos da corte. Veja, Barroso aposentou quando? Vocês têm os dados melhor do que eu aí. Parece que foi outubro, não é isso? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Estamos indo para 6 meses da aposentadoria de Barroso e não tem um ministro, porque está indicado o nome do Messias, o menino da Dilma, não é? E está sendo trabalhado para que ele ocupe a cadeira da saída do Barroso. Então, tudo isso daí é um conluio, eu não tenho outra palavra para dizer, é um conluio muito, muito terrível, que nenhum deles sai prejudicado. Nenhum deles. Daí é tranquilo. Olha, o povo do Amapá levou um tombo aí de 400 milhões de reais irrecuperáveis. Tá certo? Quem colocou a pessoa lá? Davi Alcolumbre. Aqui em Brasília, o BRB já levou um tombo de 12 bilhões de reais. Quem que colocou o presidente do BRB? O governador Ibanez. O governador de Brasília, Ibanez Rocha, ele que colocou o presidente do BRB, ele que fez empenho. Eu tenho até uma informação que eu preciso conferir para não ser leviano, que no dia que a Câmara Legislativa aprovou a compra do BRB, que o governador estava lá dentro, para garantir de que os deputados distritais iam aprovar. Eu recebi essa informação essa semana. Eu vou conferir se isso é verdadeiro. Se for verdadeiro, eu vou denunciar, para mostrar o empenho do governador em comprar o Banco Master. Veja, Enio, se o BRB tivesse comprado o Banco Master por 2 bilhões, aqueles 12 bilhões que já estavam no ralo, com títulos podres ou falsos, mais grave, títulos falsos, iam ser encobertos. No próximo balanço, dizer, olha, o banco não teve lucro nesse trimestre e tal, e escondendo até o momento que desapareceria. Mas, felizmente, o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master. O senhor Galípolo está falhando numa coisa. Ele decretou sigilo das investidas de Alexandre de Moraes. Tá certo? Então, isso é um país do sigilo agora. Só o público somos nós, estamos falando aqui e falamos sem medo, porque nós não temos nada para esconder dessa gente. Sim, eu vou mostrar para vocês agora mesmo como que uma das maracutaias mais conhecidas de Brasília é feita ao vivo. E nós vamos juntos desarmar totalmente essa cilada que a Alcolumbre plantou contra o ministro André Mendonça na grande imprensa e que vai ser usada no futuro para atacar, para descredibilizar o ministro André Mendonça. Me acompanha aqui hoje que eu vou mostrar como que a salsicha é feita em Brasília com essa matéria aqui que saiu na Veja. O temor de Davi Alcolumbre nos inquéritos do INSS e do Banco Master. Que temor é esse, Deltan? Olha lá. De conhecida proximidade com o ex-dono do Banco Master, o Vorcaro, setores da classe política acompanham com apreensão a ascensão do ministro do STF, André Mendonça, ao posto de coordenador das 2 investigações que podem influenciar os rumos das eleições de outubro. O bilionário escândalo do INSS e o cerco contra as traficâncias do Master. Mas poucos políticos têm tantos motivos para se preocupar quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cujos aliados aparecem nas 2 apurações. Olha, você vê isso aqui, à primeira vista parece uma matéria negativa para Alcolumbre, certo? Afinal, mostra que ele está com medo de que o caso Master chegue nele. E aí a matéria lista todos os flancos aí do Alcolumbre nas investigações. E eu vou resumir para você o que está ali. Primeiro, Alcolumbre está no meio das 2 investigações que podem influenciar os rumos das eleições. A CPMI do INSS e o inquérito do Master. Segundo, a CPMI do INSS identificou repasses de 3 milhões de reais do careca do INSS para um ex-assessor de Alcolumbre. Terceiro, o presidente do Fundo de Previdência dos Servidores do Amapá aplicou 400 milhões de reais em papéis podres do Master. Quem que era ele? O ex-tesoureiro de campanha de Alcolumbre, indicado por ele, Alcolumbre, para esse cargo.
E olha só que beleza, esse presidente, o Jucildo Lemos, era alguém que tinha ficha corrida e que já foi preso em outra operação acusado de traficar influência no Amapá. E mais, o irmão da Alcolumbre participa do conselho desse fundo que investiu aí nos papéis podres. Quarto, no caso Master, o Mendonça determinou que o Alcolumbre mande para a Polícia Federal os dados sigilosos do Vorcaro que o Alcolumbre segurou na sua mão até agora. Esses dados eles vão ser entregues à CPMI do INSS, que é controlada pela oposição e, sendo política, não vai esconder nada. Tudo virá à tona. Quinto, o Alcolumbre ele tem uma relação conflituosa com o ministro André Mendonça. E esse é o ponto-chave dessa matéria para mim. O Alcolumbre tem uma relação conflituosa com André Mendonça desde a sabatina da CCJ, quando Mendonça cozinhou em fogo lento por 4 meses a sabatina. Desculpa, quando o Alcolumbre cozinhou Mendonça, tá? Em 4 meses, porque o Alcolumbre queria emplacar outro candidato ao STF e não Mendonça. Ele estava barrando Mendonça. E agora aqui vem o ponto-chave. Por que a Veja publicaria uma matéria dessa listando todos os problemas do Alcolumbre justamente agora? Quem que forneceu essas informações ao jornalista? Gente, quem conhece Brasília sabe como funciona. Matérias assim, elas não caem do céu. Alguém alimentou o repórter com essas informações, especialmente relembrando a questão aí da sabatina do André Mendonça. E a pergunta é, quem se beneficia? Cui bono, como diz aquela expressão em latim, que nos ajuda a entender por que as coisas acontecem. E aí vem a minha suspeita. Foi o próprio Alcolumbre. Ah, Deltan, não pode ser a matéria negativa para ele. Gente, pode ser sim. Provavelmente o levantamento completo aí do que já se sabia veio do jornalista. Afinal de contas, é coisa que já está na imprensa faz tempo. Agora, o ponto central aí, a novidade da matéria, que é relembrar o antagonismo do Alcolumbre com o André Mendonça, isso aí provavelmente veio agora do Alcolumbre. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Quando foi indicado ao STF em 2021, o ministro André Mendonça teve que aguardar 4 meses antes do nome ser confirmado, porque o senador Alcolumbre, que comandava a comissão onde a sabatina ocorreria, trabalhava abertamente para emplacar no cargo o nome do então procurador Augusto Ares, tido como benevolente com o mundo político. Então, veja só, o que está se criando aqui nessa matéria é uma atmosfera de que o André Mendonça teria razões pessoais para ferrar o Alcolumbre. E o próprio André Mendonça, que ele diz não guardar ressentimentos de episódios do passado. Mas isso aqui cria um antagonismo por quê? Gente, o Alcolumbre está plantando provavelmente essa narrativa porque ele quer criar uma defesa antecipada. Se a investigação chegar nele, o que você acha que ele vai dizer agora, hein? Ah, isso aí é perseguição política do André Mendonça por causa da sabatina da CCJ lá atrás. Essa é a estratégia clássica de Brasília. Criar a narrativa de perseguição antes da acusação chegar. Quando? Se tiver evidência de perseguição, ok. Aí a gente vai concordar com ele. Mas não vai ter. André Mendonça é um cara técnico, correto. Mas ele está criando aqui um ambiente, você consegue entender? Para a narrativa dele ficar mais verossímil. Ele está tentando se blindar usando a própria imprensa. Mais um escândalo para esse país, né? Mais um escândalo envolvendo aí parlamentares, executivo, empresários e o STF, né? É uma coisa que não tem mais como esconder. Tareferro, um prazer tê-lo aqui conosco novamente. O ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão, né, envolvendo os auditores da Receita Federal na questão de um suposto acesso a dados sigilosos fiscais, seja de integrantes do Supremo ou de seus familiares. E agora também determinou que o presidente da Unafisco preste esclarecimentos sobre declarações que ele deu de que era mais arriscado investigar hoje um integrante do Supremo do que um membro do PCC. Como é que o senhor vê, né, considerando o histórico que o senhor teve, atuou e conheceu, né, os meandros do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, essa nova decisão, como é que o senhor enxerga essa decisão? Eu enxergo como uma dificuldade que ele tem de aceitar alguém criticando ele. Ele não aceita nada que o critique ou que critique a corte. Assim, em particular, a própria pessoa de Alexandre de Moraes. Ele mesmo disse no passado que a pessoa que quer ser um servidor ou que quer ser um magistrado, ela tem que estar pronta para enfrentar as críticas que sofrerá aí nas redes, em todo lugar, mas ele mesmo não está preparado para isso. Aliás, ele não aceita. É vergonhoso, Fred,
ver o que está acontecendo, né? A forma com que ele tratou esses servidores, independente de eles terem culpa ou não neste momento, que até o momento não se apurou se eles têm culpa ou não. Ainda é uma investigação. Mas a gente já pode ver, Fred, que eles já estão praticamente com uma prisão preventiva. A partir do momento que eles estão com tornozeleira, eles têm horário para chegar nas suas residências de segunda a sexta, para sair, para chegar, e não pode se ausentar no final de semana, isso para mim já é um regime semiaberto, já é uma condenação, já é um sistema prisional. Então, é absurdo. A gente não tem mais o que falar, as ações deles estão incontroláveis. Você vê que a própria pessoa lá, que é da Receita Federal, que é da associação, foi fazer uma crítica de fato construtiva, uma vez que tá mais fácil mesmo investigar o que ele falou lá do que propriamente o que está acontecendo hoje. Então, o que a gente espera, Fred? Que essa situação mude, que as coisas sejam diferentes e que alguém abra os olhos, que o povo pare de tentar encobrir ou querer surfar em correntes térmicas, né? Agora esse tá bom, agora esse tá bom. E encarar a realidade e ver que a gente não está protegido pelo André Mendonça. A gente pode correr esse risco, justamente por ele também estar envolvido junto com a STF. Não estou dizendo que ele está envolvido no caso do Bucomaster, mas ele faz parte da instituição. Tagliaferro, boa tarde. Pegando o gancho exatamente daí, né? O ministro Alexandre de Moraes botou um monte de gente no inquérito e, infelizmente, né, muita gente da velha imprensa aplaudiu, porque o alvo era sempre ali tido como de direita ou bolsonarista e tudo. Agora, tem gente despertando, tem gente até de esquerda, do UOL, como Sakamoto, começando a falar de inquérito do fim do mundo, de abuso e tudo. E o PT pedindo a prisão da jornalista Malu Gaspar. Você que conheceu o ministro Alexandre mais de perto, trabalhou ali com ele e tudo. Uma coisa é colocar Rodrigo Constantino ou o próprio Tagliaferro no inquérito. Outra coisa é comprar uma briga com a Globo. Você acha que ele vai para cima de uma Malu Gaspar da vida ou tem limite a loucura autoritária dele? Boa tarde, Consta. Um forte abraço para você. Olha, o que eu posso te dizer, Consta, do que eu convivi com ele, do que eu vi, que ele não tem limites. Não importa para ele se é alguém do time dele ou se é alguém do time contrário. Ele vai atacar sim. Se ele achar que aquilo foi uma afronta à pessoa dele, não importa se é de direita, se é de esquerda, se é da Globo, se é do PT, se é do PL, ele vai atacar porque esse é o instinto dele. Ele pode até depois reformular, mudar a situação, mas a priori a primeira reação dele é o ataque. Vai ser um ataque justamente contra a Globo, né? Uma vez que essa própria emissora se omitiu com coisas anteriores que eram gravíssimas, ou seja, não é nada novo, e eles todos sabiam que em qualquer momento o próprio Alexandre de Moraes poderia se voltar contra os outros. Uma vez que ele faz para uns, o que garante que ele não vai fazer para os outros? Ele está ali para defender o seu próprio interesse, e não o interesse do país, e não o interesse da corte. Hoje, talvez, um pouco mais a corte se una para defender o próprio interesse junto ao Alexandre de Moraes, porque se o ministro, se a gente abre, se o legislativo, se o Brasil abre um precedente para poder fazer o impeachment do ministro, todos os outros ministros ficam aí na corda bamba. Então, todos estão unidos para poder segurar Alexandre de Moraes. E agora a velha imprensa, aquela que sempre defendeu Alexandre de Moraes, também começa a enxergar o risco que Alexandre de Moraes é para eles e começa a atacar. Mas assim, o que eu falo por experiência própria, pelo que eu vi, ele não tem limite, ele não tem senso de companheirismo, senso de amizade, ele não tem nada, ele simplesmente, nem senso familiar, na verdade, que ele ataca todos que tiverem no seu caminho e puderem ser uma pedra na vida dele. Excelente. Tagliaferro, também a gente, 2 dias atrás aqui, o destaque do programa foi essa grande crise, guerra dentro do STF, o clima que parece ter azedado entre os ministros, né? No dia que estava muita gente ainda falando, olha, eles estão se unindo e ainda estão muito fortes e tal, a gente trouxe, não, acho que eles estão em guerra. Tanto que depois outros programas repercutiram isso também, mas a gente que começou a trazer esse debate aqui. Eu queria ouvir a sua opinião, se você acredita que o clima está pesado mesmo entre os ministros, se tanto essa questão de perseguição agora a servidores públicos, mas, né, desde que os holofotes ficaram, né, mais voltados aí a Dias Toffoli, todas essas últimas decisões, o clima pesou. O senhor acredita que o clima está mais, foi azedado, digamos assim, no Supremo Tribunal Federal?
Mariana, eu acredito que existe uma preocupação com as atitudes de Alexandre de Moraes e já perceberam, aliás, há muito tempo, que ele passou do limite do que ele poderia fazer, colocando outros membros do próprio judiciário, da própria corte em risco. Então, ali existe sim um medo, existe uma preocupação, mas é claro que eles não vão soltar a mão. É o que eu falei agora há pouco. Uma vez que abre um precedente para um ministro ser impeachmentado, para algo acontecer com o ministro, abre para todos. E a gente sabe que tem precedente para Gilmar Mendes, tem precedente para Toffoli, tem precedente para Dino. Então, eles não querem que isso aconteça. Eles vão cada vez mais se blindar, gostando ou não gostando das atitudes de Alexandre de Moraes. Hoje é uma questão de sobrevivência. Voltando ao ano de 2022, Alexandre de Moraes, ele sozinho precisava sobreviver. Os demais membros do STF, eles estavam cobertos. Então Alexandre de Moraes fez todo aquele caminho que todos conhecem para que o candidato que ele pensou em ser eleito fosse eleito, para que ele não corresse risco de perder a sua cadeira no STF. Uma vez que maioria de direita no Senado, na Câmara e um presidente de direita, ele corria graves riscos de ser impeachmentado. Hoje, a questão é muito maior, porque além dele, outros ministros também correm esse risco. Então nós teremos aí uma eleição muito conturbada, um risco tremendo do que aconteceu em 22 ser repetido de uma forma muito mais forte, potencializado em 2026, mas eles não vão largar a mão. Todos continuaram unidos, independente de gostar ou não gostar.